Olá, tudo bom? Eu me chamo Camila Caixeta Braz de Oliveira Londes e eu sou acadêmica do curso de Pedagogia da Universidade Estadual EGM Rede. Esse vídeo tem o intuito de somar notas à disciplina de Orientação em Docência na Educação Infantil 2. Essa atividade é um plano de aula que eu preparei para o estágio. A minha primeira aula, eu preparei um jogo de dominós de formas geométricas. Na aula 2, a contação de histórias. Na aula 3, alfabetização, conhecendo as vogais. Na aula 4, teatro, história, contando uma história. E na 5, brincadeiras ao ar livre. Eu vou falar da aula número 4, teatro de história. Descreva a aula que foi planejada. Contar história usando objetos do cotidiano e separar os materiais que serão utilizados na aula com antecedência. Observar as capacidades e necessidades de cada criança. Fazer uma avaliação prévia dos conhecimentos da turma em relação aos conteúdos a serem aprendidos. Marque os direitos BNCC. Então, os direitos que eu marquei aqui para essa aula é participar, explorar e expressar. Argumentação. Ao explorar os suportes para contar a história, com a participação ativa de todos os alunos, expressam como sujeito dialógico, criativo e sensível suas necessidades, emoções, sentimentos, dúvidas, hipóteses, descobertas e opiniões. O que eu pude observar é que, durante o tempo em que eu trabalhei anteriormente e agora, é que as crianças adoram histórias, elas adoram o teatro, elas adoram a expressão corporal, elas adoram a magia do teatro, da história. Então, contar essas histórias para elas, seja história já criada, né? História que sem autoria, a história produzida lá mesmo na sala de aula, eles ficam muito encantados. Isso chama muita atenção deles. E ao decorrer, né, dessa contação da história, desse teatro, né, dessa cena que está sendo desenvolvida no decorrer da história, eles também participam juntos. Eles trabalham, então, a interação, a imaginação, eles ajudam no desfecho da história, eles criam, né, um final, eles criam um roteiro junto com esse teatro, participam também desse teatro. Então, foi essa aula que eu planejei, a fim de explorar, né, a convivência, a expressão deles, que eles junto, né, comigo e com a professora regente, participem efetivamente dessa história, né, dessa contação de história e desse teatro. Algo que também poderia ser acrescentado é o teatro de fantoches. O teatro de fantoches também é um grande aliado. Eles adoram, né, e se sentem dentro da história, né, vendo os personagens ali tão pertinho deles. E a imaginação flui, né, sem saber quem é aquela mãozinha que está lá por baixo daquele fantoche, sem saber quem é a pessoa que está atrás daquele cenário. Então, é uma aula maravilhosa, dá para explorar muita coisa nela. Então, esse é o meu vídeo, falando um pouquinho sobre a aula 4, em que eu produzi. Assim encerro então o meu vídeo.